Olá, estamos de volta hoje com o nosso programa, nosso podcast online ao vivo, que é o Entre Nós Juristas. O Entre Nós nasceu da ideia de que nós precisamos também compreender o direito a partir daqueles que estão conosco no dia a dia, construindo aí uma sociedade jurídica mais plausível, mais comprometida com os valores da nossa sociedade. E hoje, prosseguindo esse nosso programa, que já virou aí um ícone aqui dentro da Associação Brasileira de Advogados, nós temos a honra de ter a presença do nosso procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Tribunal da Primeira Região do Rio de Janeiro, Dr. Fábio Vilela, a quem eu já agradeço pela disponibilidade. E o Dr. Fábio foi um convidado muito especial e é ainda porque é, de fato, uma pessoa, um profissional que opera o direito, né, para além dessas estruturas que nós assistimos diariamente, né? Ele guarda uma sensibilidade fora do comum, né, especialmente porque desempenha, como eu disse, um mistério que é absolutamente indispensável para a nossa sociedade, né? O Ministério Público do Trabalho exerce realmente esse papel central dentro da nossa sociedade, né? Justamente porque defende a ordem jurídica a partir dos direitos sociais, da dignidade do trabalho, né? Especialmente em contextos de desigualdade, né, Fábio? Vulnerabilidade, assimetria de poder, né? Muito mais do que uma instituição, o MPT é um agente de transformação social, né? Que dialoga aí, fiscaliza, orienta, propõe soluções. E o Dr. Fábio reúne, portanto, uma trajetória sólida junto ao Ministério Público do Trabalho, hoje nessa função estratégica que não demanda apenas conhecimento técnico, mas, como eu disse, né, uma sensibilidade institucional ímpar, fora do comum, a quem eu tenho bastante respeito e admiração por esse trabalho, né, compromissado com o interesse coletivo. Fábio Goulart Vilela, nosso procurador, que é bacharel em Direito pela UF, pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho pela Gama Filho, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Vem como procurador-chefe do Ministério Público nos biênios 2015, 2017, 2017, 2019, 2023, 2025 e agora, felizmente, né, com muita gratidão, a sociedade o tem, portanto, como novamente procurador-chefe do MPT desde outubro de 2025 até 2027, lógico, ainda desempenhou o cargo de vice-procurador-chefe também em outros biênios. Doutor Fábio, é uma honra recebê-lo aqui conosco para essa conversa que certamente vai contribuir para a gente compreender, né, como eu disse, melhor o papel do Ministério Público, os desafios contemporâneos da proteção dos direitos sociais e, claro, conhecer um pouco mais também de você, que, para além dos cargos, temos aí uma pessoa humana de grande valor. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. E eu já começo com uma pergunta, doutor Fábio: por que o direito foi a sua escolha e, dentro dele, o Ministério Público do Trabalho? Bom dia a todos e a todas. Minha amiga Elaine, é um prazer estar aqui nesse programa Entre Nós Juristas, da Associação Brasileira de Advogados. Parabéns pela gestão, pelas parcerias. E é sempre um prazer poder estar aqui falando da minha instituição, que eu acho tão importante quanto a nossa atuação, seja no campo judicial ou extrajudicial, falarmos um pouco sobre o que fazemos, o que é o Ministério Público do Trabalho, para que serve. Isso é um papel de promocional nosso muito importante. Bem, começando, sendo bem sincero, no primeiro momento eu não pensei para a área jurídica. Eu queria ser militar. Então, eu ingressei na Escola Naval, fui aspirante da Escola Naval, não cheguei a me formar na Escola Naval. Estava no segundo ano da escola, resolvi sair de baixa, e sou muito grato pelos valores que tive durante esse período. Tenho uma parceria pessoal e institucional com a Marinha do Brasil muito forte, né? Meu filho nasceu, inclusive, por coincidência, no Dia dos Fuzileiros Navais. Tenho grandes amigos, e essa parceria dura até hoje. Mas eu saí da Escola Naval
E no ambiente de casa, na minha família, meu pai era membro do Ministério Público do Trabalho, ele era professor de Direito do Trabalho, entre outras disciplinas, minha mãe era diretora de vara do trabalho, então, ou seja, minha casa respirava o direito, e o direito do trabalho. Então, o primeiro contato que eu tive com o direito foi com o direito do trabalho. E, lógico, é influenciado positivamente por todo o ambiente familiar, por referências como meu pai, tanto referência acadêmica quanto profissional, e minha mãe também, eu decidi fazer o direito, fiz a UF, eu estava no último ano da UF, eu passei para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho para ser servidor do Tribunal Regional do Trabalho. Fiquei como servidor um bom tempo, até passar para procurador em 2003, para o Ministério Público do Trabalho no ano de 2013. Então, eu vou fazer agora 23 anos de Ministério Público do Trabalho. Mas tive referências. Meu pai, como professor, fui aluno do meu pai, então aquele contato com o direito do trabalho foi um contato que eu falo gostoso. É diferente quando você tem um professor que gosta da matéria que ele está dando, né? Isso influencia positivamente. E a importância dos mestres, dos professores, quantos alunos se encantam com a disciplina em razão de um determinado professor. Exatamente. Chama a atenção. O meu grande amigo Bertier é um craque nisso também, muitos estão na nossa área em razão do ensino dele. Ou seja, e lógico, me debrucei na área acadêmica também, antes de entrar na área de gestão, e fui para o Ministério Público do Trabalho, porque eu já conhecia o Ministério Público do Trabalho. Meu pai era procurador, já acompanhava. Antes de ser servidor da Justiça do Trabalho, eu fui estagiário do Ministério Público do Trabalho, fiz concurso público, passei, estagiei. Então, conhecendo a estrutura do Ministério Público do Trabalho, a atuação, tendo em casa uma referência, não me restou outra alternativa senão seguir para o Ministério Público do Trabalho. Estou aí já nesses 23 anos. Porque o exemplo arrasta, né? E foi o que você falou. Quando você percebe, você teve professores, né, que positivamente te influenciaram e introjetaram a ideia de que seria algo prazeroso. Eu acho que é isso, né, Fábio? A gente, esse entusiasmo, né, na sala de aula, nós que somos professores, nós sabemos o quanto isso acaba realmente deixando o aluno mais animado com aquele tema e mais aberto, né, até descobrir o que mais dali a gente conseguiria evoluir internamente, né? E assim, Fábio, a gente sabe que a gente vive, né, momentos muito difíceis na nossa sociedade e tem, claro, a função estratégica do Ministério Público do Trabalho, né? E hoje eu te pergunto, né, você enquanto, na verdade, uma função institucional, né, qual é o papel mais sensível e estratégico hoje do MPT nesse cenário que a gente está vivendo, um cenário de grandes transformações, cenário de precedentes, né, de uma atuação dos nossos tribunais superiores, especificamente da nossa corte aí, guardiã da Constituição. O que você acha que é, assim, hoje, pelo Ministério Público, qual é esse papel mais sensível e estratégico? Olha, na verdade, quando a gente fala em Ministério Público do Trabalho, para dar uma resposta um pouco mais completa, eu vou devagar um pouco, Taylor, para poder explicar. Claro, fica à vontade. Muito importante, por quê? Primeiro, quando se fala em Ministério Público do Trabalho, eu poderia definir, com base no próprio artigo 127, caput da Constituição, que é aquela instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais no âmbito das relações de trabalho. Esse é o Ministério Público do Trabalho, como um dos ramos do Ministério Público da União. Eu digo que o Ministério Público do Trabalho, ele nada mais é um dos principais atores, porque não há um protagonismo, há uma coparticipação, todos são protagonistas nessa luta, de um sistema de promoção, de proteção do trabalho decente. E aí eu falo Ministério Público
Trabalho, falo Justiça do Trabalho, falo Ministério do Trabalho, falo Advocacia Trabalhista. Todos estamos em prol de promover o chamado trabalho decente. E o advogado e o Ministério Público do Trabalho, eu gosto, principalmente hoje, num ambiente muito polarizado ideologicamente, politicamente, e aí, com todo o respeito a quem tem opiniões em contrárias, eu não vou sucumbir a isso. A minha atuação é institucional. O que o cidadão Fábio pensa ou vota é uma coisa particular minha. Converso com todas as pessoas, porque o meu trato é institucional e dentro do possível técnico. E, para mim, o Ministério Público do Trabalho, como diz, ele defende a ordem jurídica, o interesse social. O Ministério Público do Trabalho nada mais é do que um advogado, um procurador, uma procuradora. De quem? Da sociedade. Não do Estado, não do poder público. Para isso tem advocacia pública. Não do particular, mas da sociedade. Por isso que nós defendemos os chamados direitos meta-individuais ou transindividuais, os direitos coletivos, os direitos difusos, os direitos individuais homogêneos, os direitos individuais indisponíveis. Muito se fala que o Ministério Público do Trabalho depende o direito só de uma coletividade, que não necessariamente. Na verdade, quando uma pessoa está em condições análogas de escravo, temos uma criança trabalhando, tudo há um interesse social envolvido, há um interesse difuso envolvido, que cabe à nossa atuação pela grave violação a direitos fundamentais. Então, esse é o papel do Ministério Público do Trabalho, ser um guardião da ordem jurídica trabalhista em prol da sociedade. Uma vez me perguntaram, cabe ao Ministério Público do Trabalho defender o trabalhador? Eu digo, não necessariamente. O Ministério Público do Trabalho defende a ordem jurídica justa, o regime democrático e interesses sociais vitais indisponíveis. É claro que, num panorama de vulnerabilidade, de assimetrias de poder, essa vulnerabilidade muitas vezes faz com que os trabalhadores sejam vítimas. E aí cabe, sim, a atuação do Ministério Público. Mas também, ao combater o dumping social, as fraudes, nós estamos defendendo os interesses também das boas empresas. Então, eu poderia dizer que o papel mais sensível e estratégico do Ministério Público do Trabalho no cenário brasileiro é atuar como um guardião institucional do equilíbrio que tem que ter entre o desenvolvimento econômico e a dignidade do trabalho. Que o trabalho tem um valor, assim como a livre iniciativa tem um valor que deve ser resguardado, prevenindo assim rupturas sociais antes que elas se tornem crises abertas. Esse seria o papel mais sensível e estratégico do Ministério Público do Trabalho no cenário brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa atuação ela é bem complexa, ou seja, ela é múltipla. Primeiro, identificamos tensões sistêmicas nas relações de trabalho. Muito comum, terceirizações abusivas, precarização digital, fraudes coletivas, dumping social, e procuramos atuar antes que o conflito gere, por exemplo, uma greve generalizada, um colapso setorial ou uma judicialização em massa. Esse papel ele é sensível porque exige do procurador, do procuradora, tanto uma leitura política, econômica, social um pouco mais refinada e não apenas jurídica. Então, o procurador e a procuradora, ela quando atua, logicamente atua com a técnica, mas também tem que ter uma responsabilidade social na sua atuação. E visar também que cabe ao Ministério Público do Trabalho essa proteção dos direitos fundamentais numa escala coletiva. Ou seja, ele não defende apenas empregados. O Ministério Público do Trabalho não é o Ministério Público do Emprego. Ele defende o trabalho como um valor constitucionalmente estruturante. E atua em temas que geram um impacto enorme em milhões de pessoas. E reclama da sociedade uma atuação forte. Eu estou falando de temas como trabalho escravo contemporâneo, como trabalho infantil, saúde e segurança do trabalho, igualdade e não discriminação, combate a assédio e vários outros. Então, a omissão do Ministério Público do Trabalho pode gerar efeitos sociais irreversíveis. E dentro desse contexto, um papel também que é muito delicado e nos exige um equilíbrio institucional muito sério
é a mediação institucional entre forças desiguais. O MPT funciona como uma instância de equilíbrio entre, muitas vezes, o capital altamente organizado versus trabalhadores fragmentados ou invisibilizados. Ele media interesses sem capturá-los, dialoga com empresas, sindicatos e estados sem se subordinar, atua como autoridade técnica, mas não com força política explícita. Então, ele, de alguma forma, ele faz uma defesa, ainda que silenciosa, de uma estabilidade democrática, reduzindo conflitos trabalhistas sistêmicos, evitando explosões sociais decorrentes de precarização extrema, impondo limites jurídicos ao poder econômico. Então, é como se fosse um amortecedor democrático. E também, dentro desse seu papel, inclusive naquele que eu citei de promoção de interesses, ele auxilia na produção de uma normatividade prática, quando ele influencia políticas públicas, induz padrões de compliance trabalhista, cria referências nacionais por meio de termos de ajuste de conduta, recomendações e atuações coordenadas. Ele, muitas das vezes, na prática, ele antecipa o direito do trabalho que está aparecendo, que está vindo no futuro. E hoje é o que nós estamos vivenciando. As plataformas digitais, as cadeias produtivas globais, novas formas de subordinação econômica. Então, esse é o papel do Ministério Público do Trabalho, onde ele atua, onde o erro gera efeitos coletivos, onde o excesso gera acusação de ativismo, onde a omissão gera colapso social. Então, é uma função de alto risco institucional que exige técnica jurídica refinada, leitura estratégica do país real e responsabilidade histórica. Então, se nós formos analisar o papel do MPT, e não é só nosso, é da Justiça do Trabalho também, é da Advocacia Trabalhista, mas é multifacetário e impõe não apenas uma responsabilidade técnica, mas uma responsabilidade social, uma responsabilidade até mesmo de cunho político, não político partidário, mas político democrático. Sim, e muito importante se marcar essa questão, né, do Ministério Público, porque existe uma ideia que é difundida, né, a sociedade, ela às vezes compra algumas ideias, né, eu acho que há uma captura de valores distorcidos, que, por exemplo, o Ministério Público, ele atua, você falou muito bem, né, tem que dissociar a figura do procurador-chefe das opiniões pessoais dele. Na maior parte das vezes andam juntos, porque a gente tem valores que a gente transmite, né, Fábio? Você é essa pessoa mesmo. Mas que o Ministério Público não é advogado do trabalhador, porque existe essa confusão, né? Quando vê atuando como custos legis, as pessoas não se apropriam do real papel constitucional do Ministério Público, achar que o MP, quando está ali, ele está como fiscal da lei, da ordem jurídica, do Estado democrático, do trabalho. Ele não é advogado do trabalhador, ele é advogado da dignidade do trabalho, né? Do trabalho, enquanto um valor estruturante, exatamente. Exatamente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E assim, Fábio, aí a gente avançando, né, com relação, né, eu vejo, acho que você tocou num instituto que a gente usa muito, que é o dumping social, né? A gente vive um momento complicadíssimo, né? Porque a gente vive várias violações estruturais históricas em empresas, né? Hoje, né, dentro desse cenário de precarização também, enfim, qual é o maior desafio para você, enquanto procurador-chefe, para cumprir essa missão constitucional e tentar aí esse equilíbrio, né? Essa neutralidade na proteção dos direitos sociais, na proteção da livre iniciativa, de certa forma, não haver um conflito com outros princípios constitucionais. Como você pensa hoje, do alto da sua liderança como procurador-chefe, que é o papel dentro desse cenário que a gente vive, social? Elaine, até voltar ao ponto que você falou muito bem, o Ministério Público do Trabalho ele defende com a ordem jurídica trabalhista, né, um regime democrático, direitos sociais individuais e indisponíveis. Não necessariamente o trabalhador.
E tanto que a nossa atuação custo-legis, como fiscal da lei, é uma atuação judicial, desde que naquele processo haja um interesse público subjacente àquela lide, justificada ou pela qualidade da parte e ou pela natureza da lide. Então, não são todos os processos. É por isso que, às vezes, é bom explicar isso, porque, às vezes, as pessoas enviam denúncias de fatos ao Ministério Público. Olha, eu estava trabalhando, fui despedida, não recebi minhas verbas rescisórias. Manda para o Ministério Público do Trabalho. Isso não é papel do Ministério Público do Trabalho. O sindicato pode ajudar, o advogado trabalhista atuando. Isso aí não é papel do Ministério Público. Como também não podemos ter uma visão limitada que o Ministério Público só atua quando houver uma lesão coletiva, né? Eu até brinco, então tá, eu vou numa inspeção de trabalho escravo, enquanto o trabalhador, em condições análogas de escravo, eu não vou atuar? É claro que não. Existem interesses individuais indisponíveis e cuja violação viola não só, ultrapassa a individualidade daquele trabalhador, ela atinge o valor do trabalho, atinge a ciência coletiva da sociedade que reclama um respeito à dignidade da pessoa humana, no valor social do trabalho, e há todo um direito difuso também violado aí, tá? Então, isso é bom deixar claro. E aí, não só como procurador, mas principalmente como chefe do Ministério Público aqui do Rio, tem que ter muito cuidado, porque qualquer palavra que eu uso, principalmente em algum evento, seja numa palestra, seja aqui no podcast, eu estou falando por uma instituição de alguma forma. Então, o que eu procuro falar? E eu tenho que conversar, diante do meu papel de representação, com instituições. Eu falo com pessoas vendo instituições. Eu tenho que saber exatamente o meu papel na sociedade. E eu tenho que ter a clara visão de que abusos existem em ambos os lados, tanto em relação a trabalhadores quanto em relação a empregadores. Eu tenho que estar, sim, do lado daqueles vulneráveis que, de fato, são vítimas de uma exploração em razão da sua vulnerabilidade social. Isso reclama a nossa atuação, até com base no próprio interesse público, no interesse social. Mas eu não posso ser inimigo da empresa. A empresa gera emprego, a boa empresa deve ser valorizada. E uma boa atuação, e o Ministério Público do Trabalho forte, ele é bom para o bom trabalhador e ele é bom para a boa empresa. É isso que eu acho. Parabéns. É isso aí. É isso que eu acho, tá? E tem que ser assim. E cada caso concreto vamos analisar se há ou não alguma violação, se há ou não alguma ilegalidade, se é o caso de uma atuação nossa, até nem todas as ilegalidades nós atuamos, tem que ter um interesse aí com um certo de repercussão social. Mas, assim, tem algumas questões clássicas, mas eu vou até atravessar hoje, o Ilane. Eu acho que hoje, agora, nesse momento, o nosso maior desafio, não só do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho e da Advocacia Trabalhista, é salvarmos a competência da Justiça do Trabalho e o próprio direito do trabalho. Com todo respeito aos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, mas como estudante de direito, não vou falar nem como jurista, mas como estudante de direito, algumas noções básicas, não só de processo, não vou falar de processo de trabalho, não, de processo. Eu sempre ouvi que o que vincula a competência material é a natureza da pretensão. Isso aí é teoria geral de processo. E eu nunca pensei em passar em ver discussão se cabe ou não à Justiça do Trabalho analisar a existência de fraude para reconhecer o vínculo de emprego. Até porque existe o artigo 9º da CLT, que diz que são nulos de pleno direito todos os atos praticados em fraude às normas de proteção do trabalho. Ou seja, independente de ser uma relação entre pessoas jurídicas, chamada periodização, ou um contrato de prestação de serviços autônomos entre empresas, não interessa. Uma vez configurada a fraude, uma vez configurados os requisitos, elementos estruturantes de uma relação de emprego do artigo 2º e 3º da CLT, eu tenho uma relação de emprego e a justiça competente é a justiça do trabalho. Mas não, assim não vem caminhando o Supremo Tribunal Federal. Tivemos um parecer agora, recente, do Procurador-Geral da República, que também não condiz, logicamente, com o posicionamento do Ministério Público do Trabalho. E claro que o Ministério Público do Trabalho se manifestou, mas foi um posicionamento do Procurador-Geral da República, com todo o nosso respeito quanto chefe do MPU, mas não reflete o nosso posicionamento nisso. E
Eu falo da sobrevivência do próprio direito do trabalho, que é a partir do momento em que você não põe freio, e quando eu falo freio, não é um freio ideológico, não é um freio político, mas sim um freio técnico, jurídico, com base que o que nós temos hoje na CLT, gostem ou não, está lá, os artigos 2º, 3º, 9º da CLT. Não estamos satisfeitos, vamos para o debate democrático, vamos regulamentar relações de trabalho, vamos discutir, mas limites técnicos. Eu não posso atribuir à justiça comum analisar fraudes com vistas a um pedido de relação de emprego. Aí eu te pergunto, o juiz vai analisar se, ao invés de ser uma pessoa jurídica, era de fato uma pessoa física prestando serviço de forma pessoal, subordinada, não eventual. Ele entende que é fraude. Ele vai declarar fraude e vai mandar o quê? Para o juiz do trabalho, para ele só declarar ou não o vínculo de emprego? E essa decisão dele vincula o juiz? Quer dizer... Tecnicamente, né? Não é nem uma questão de ideologia, de você, enfim, do seu posicionamento sobre o que você... Não é isso. É sobre uma questão técnica, né? E eu acho que essa técnica que falta... E aí, com todo respeito, né, aderindo aí à sua manifestação, que é o que realmente falta, né? A gente sabe que a gente carece de especialistas no ramo do direito do trabalho, tá? Do ponto de vista técnico, né? No nosso Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é muito grave, né? Porque a gente está vivendo... Exatamente. Na verdade, isso há muito tempo, a justiça do trabalho sempre incomodou. Quando eu falo justiça do trabalho, o pessoal entenda. O sistema de justiça do trabalho, o Ministério do Trabalho, a advocacia trabalhista, sempre incomodou muito. Falam sempre mal da CLT, do direito do trabalho, que ele é muito protetivo, mas ninguém reclama do direito do consumidor, né? Do direito de família, né? Ou seja, principalmente todo direito público, ou mesmo privado, tem um viés protetivo diante de uma relação assimétrica que visa regulamentar. O direito, nesses casos, tem que ser protetivo. A questão de aplicação do direito, que é outra. Tá? De como vai ser aplicado, a questão do processo ônus da prova, aí é outra coisa. Isso mas assim, sim, agora... A justiça do trabalho me incomoda muito, porque por todos os problemas que nós temos com qualquer justiça, ela é célere. Ela é rápida. Principalmente se for comparado com as outras justiças. É a melhor. É a melhor, e eu até brinco, que é a justiça que o devedor mais teme. Exatamente. E é claro... as ferramentas de execução. E aí é claro que começa aqueles estigmas que não se justificam, que na verdade justiça do trabalho é só empregar, só para o empregado. Quem está na justiça do trabalho atualmente vê que não é isso há muito tempo, entendeu? Que na verdade não tem técnica, sai piorando tudo, é aquele desespero, tudo para minar, mas é a justiça mais séria que nós temos. Mas um outro desafio, agora sim, esse eu acho que hoje é o desafio emergencial, defendermos, e não está sendo fácil, a competência da justiça do trabalho, e a própria sobrevivência do direito do trabalho. Porque se a tese da pejotização avançar como está avançando, e o cenário não é bom, principalmente com uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, praticamente eu vou inviabilizar relações jurídicas entre uma pessoa física e um tomador. Eu vou ter sempre relações de empresas. Eu não vou ter mais trabalhadores, empregados, eu vou ter MEIs. Eu vou ter pessoas jurídicas. E aí é onde eu vou aplicar o direito do trabalho. E essa é uma tentativa que vem sendo implementada ao longo do tempo. E nós do sistema da justiça do trabalho, que a gente contempla todos os atores sociais, a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, a gente vem resistindo ao longo do tempo. Mas, assim, é apavorante, assustador, porque em algum momento isso pode, a exemplo dessa decisão que muito provavelmente ainda esse ano nós teremos, né, sobre a questão da pejotização, um esvaziamento brutal, né? E aí eu acredito que sim, haverá um perecimento parcial. E olha que eu não sou pessimista, tá, Fábio? Não, também não, mas o cenário é complexo. Elane, eu nunca pensei que eu fosse ver, e vimos muito, em sede de reclamação constitucional,
uma decisão monocrática de um ministro, Suspendeu. fosse revolvendo fatos e provas, analisando matéria fática probatória, cassar acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, julgando improcedente. E gerando precedente, decisões que geram precedentes. E outra coisa, partindo de uma noção, com todo respeito, equivocada, a terceirização ela é constitucional. Sim, a terceirização de serviços ela é constitucional, mas não a terceirização de mão de obra, não a intermediação ilícita de mão de obra, não a terceirização em fraude. Essa aí nunca foi, e essa não é a vontade da Constituição. E aí o Supremo, com todo respeito, não está agindo com vontade de Constituição ainda. Tá? Com todo respeito, estou falando um critério técnico, sem ser ideológico, independente de viés político ideológico. Isso é claro. Tá? E agora, não é só esse desafio, que já não é pouco. Existe também hoje uma tensão inédita que o Ministério Público do Trabalho, todos os atores da Justiça do Trabalho, têm que se debruçar. Como assegurar direitos coletivos do trabalho em um cenário que normaliza a informalidade, a uberização, a fragmentação extrema da força de trabalho, muitas vezes apresentadas como inevitáveis ou modernas. Cuidado. Eu particularmente, Fábio, sou fã do empreendedorismo. Poxa, eu tenho assim um orgulho quando vejo pessoas empreendedoras. Sei que a vida do empresário não é uma vida fácil, do bom empresário não é difícil. O custo é alto, tributário é alto, concorrência desleal com muitas empresas fraudando, gerando dumping social, tendo que lidar com uma globalização, competindo com países que não têm nenhum rigor de justiça do trabalho e direito do trabalho, então o custo da mão de obra vem lá embaixo, o que impacta nos preços e na competitividade. Agora, estamos hoje vendo um desvirtuamento do empreendedorismo. Na verdade, não são trabalhadores, são empreendedores. Com todo o respeito que a categoria merece. O que o Uber é empreendedor? Eu não estou entrando, atenção, eu não estou entrando no debate se há ou não vínculo de emprego no Uber, mas o fenômeno da uberização, o fenômeno do trabalho de plataforma digital está, e é irreversível. É uma relação de trabalho contemporânea, moderna, que cabe uma regulamentação. Aí tem toda uma discussão do qual o Ministério Público do Trabalho participa. Vamos aplicar CLT, não vamos regulamentar. Tem toda uma discussão, mas o que a gente não pode é deixar ser uma proteção social. Deixar que haja precarização. Não entende? Pode, tem que ter um mínimo existencial, né? Porque eu falo o seguinte, um patamar mínimo, né, da dignidade do trabalho. Não, né? E outra coisa, falam um discurso enviesado, adoram a CLT, aplicam a CLT que ela é de 43, é 43 lá quando ela foi, mas ela já viu sofrendo até a reforma trabalhista, já viu sofrendo ao longo desse tempo todo. E o valor do trabalho, né, o social do trabalho, é um princípio fundante constitucional que não muda. E outra coisa também, é um debate que não adianta. As novas relações de trabalho estão surgindo. Sim. Então, o legislador vai ter que se debruçar, vai ter que ter debate do governo, trabalhadores, empregadores, e essas regulamentações vão ter que vir. A gente precisa tutelar essas relações, Fábio. Eu fui para o Congresso de Madrid, da Academia Brasileira, né, de Direito do Trabalho, e eu fiquei assim, realmente, vi que lá em Madrid, lá na Espanha, já tem desde 2021, cara, a Lei Rider, que tutelou os direitos dos trabalhadores em plataforma digital, né? Ou seja, os motoristas, no caso, né? E tutelou dessa forma. Claro, algumas empresas têm a livre, pode deliberar se vão querer, né, junto aos trabalhadores, contratá-los de regime de vínculo de emprego, e outros não, mas tem diversos direitos assegurados. Então, a gente precisa avançar nessa parte para tutelar e inserir essas pessoas num nicho de tutela específica que não é exatamente da CLT. Mas tem que tutelar, não são empreendedores. E uma outra coisa que eu acho importante, que aí
É que são aqueles na verdade, a justiça do trabalho. Quando eu falo de justiça do trabalho, põe todo mundo bom. O Ministério Público do Trabalho ouve isso direto. Na verdade, ela se põe como a justiça social. Eu falo assim, olha, na verdade, não cabe à Justiça do Trabalho, nem ao Ministério Público do Trabalho fazer justiça social, não é isso. Mas o que quando a gente fala que é uma justiça social ou é um MPT com cunho social, é porque a nossa atuação contribui sobremaneira, uma atuação firme, legítima, independente, sobremaneira para a construção de uma justiça social. É isso. Entendeu? Como também nós, do Ministério Público, nós não somos responsáveis por políticas públicas, não nos cabe isso. Cabe mais ao Poder Executivo. Mas nós temos o nosso papel no auxílio, em estimular políticas públicas. Então, isso não tira a importância da nossa atuação. Agora, o que nós não podemos botar de que essas relações, na verdade, são relações modernas, contemporâneas, taxar todo mundo de empregador e, claras situações de vulnerabilidade, de precarização e fingir que nada está acontecendo. Enquanto não há uma legislação específica, não há algo, nós temos que atuar. E aí sim o papel do Ministério Público. Cabe a ele trazer muitas vezes essas teses, aplicações, e isso é um papel do Ministério Público do Trabalho. Ele não pode fugir não só da defesa da ordem jurídica, mas mesmo diante das lacunas ou não, também buscar a defesa desse interesse social, dessa classe, que é uma classe hoje fragmentada, inclusive. O que afetou muito também a organização sindical. Com certeza, né, Fábio? A reforma trabalhista veio também trazer uma pá de cal aí, sobretudo para a atuação, né, das organizações que representam os trabalhadores e as empresas também, né? Porque isso também, de certa forma, trazia aí um pouco mais de estabilidade para as relações. Mas existe um preconceito. Você que tem bastante tempo dentro do direito do trabalho, assim como eu, a gente sabe que há um movimento, né, persistente mesmo, né, de tentar, de alguma forma, sob pretexto da liberdade econômica, né, da segurança jurídica. Eu atuo na questão do sistema de precedente, numa advocacia mais estratégica, e sei o quanto é essa defesa, né? Quando o TST, aí, seguindo o exemplo dos outros tribunais, da STJ e da STF, aí lascou 310 precedentes, né, no direito do trabalho, que é outra coisa preocupante, né? Porque isso exige técnica, método, leitura, e quando você falou, há um papel da advocacia, né, importante para a gente tentar manter essa oxigenação dentro da justiça do trabalho, resistir aos ataques, né? Eu acho que sim, há um papel da advocacia, claro, de todos os atores, mas da advocacia é fundamental. É fundamental, e isso esbarra no conhecimento técnico-jurídico, na aprimoração de conhecimento, estudo, que envolve tantas outras coisas para a gente poder vencer. E o interessante, Fábio, é que nessa conversa nossa, quando você foi falar dos desafios, né, do papel estratégico, a gente acabou tendo outras, alcançando outras explanações aqui que viriam na sequência da pergunta. Foi ótimo, porque a gente conseguiu avançar. E aí, lógico, você ainda vai ter a oportunidade de falar do Ministério Público mais adiante, mas eu queria saber um pouco agora, tá? A visão de futuro, assim, do sistema de justiça, né? O que você acha, assim, que precisaria, além do que a gente disse aqui, evoluir para fortalecer essa efetividade dos direitos? Assim, o que você pensa que a gente poderia, né, os atores da justiça, pode falar de forma mais objetiva, mas para a gente poder garantir essa efetividade aí da proteção social do trabalho, enfim. Na verdade, eu vou, até para ganhar um pouco mais de tempo, o que precisa evoluir, e quando eu falo isso, não só o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ou seja, todos nós, né? Sistema de justiça, a gente põe muita questão da lei, se a lei é boa ou se a lei é ruim, né?
Mas, na verdade, antes disso, é a própria arquitetura institucional, o modo como o sistema de justiça opera na prática. Se a gente for analisar hoje, o gargalo está menos no que proteger e mais como proteger em tempo útil, com impacto real e legitimidade social. Então, quais seriam esses pontos estruturais? Se a gente for analisar hoje, o sistema de justiça ele ainda opera, em larga medida, que eu estou falando, numa lógica muito reativa e individualizada. Enquanto as violações, principalmente trabalhistas, elas são estruturais, são massivas, são preventivas por natureza. Então, na verdade, a gente precisa consolidar uma virada de chave e sair de um caso isolado para um problema sistêmico, de uma reparação tardia para uma prevenção qualificada, de uma neutralidade formal para uma responsabilidade constitucional. E aqui eu vou me voltar um pouco ao papel do Ministério, para você entender, e aí vou puxar agora uma responsabilidade nossa. Hoje, por exemplo, nós temos, hoje, o carro-chefe hoje do Ministério, hoje não, sempre foi do Ministério Público do Trabalho, foi a tutela inibitória, né? Inibir a prática, a continuação e a repetição de lesões aos direitos individuais, que tem um caráter, antes de tudo, preventivo. E, então, a gente deve sempre prevenir, sempre evitar, não esperar o que ocorra o dano. Tanto que a tutela inibitória, ela independe da existência prévia de dano. Eu até dou um exemplo. A empresa não vem fornecendo equipamentos de proteção individual. Já cabe a nossa atuação. Eu não vou esperar acontecer um acidente de trabalho para ajuizar a ação civil pública. Tá? Agora, se praticou, que não haja a continuação e que não haja a reiteração. Isso é fundamental. Outro ponto, explorar, nós procuramos, à medida do possível, explorar muito a nossa ação civil coletiva, a tutela de direitos individuais homogêneos. Quantas ações individuais, milhões podem ser evitadas, centenas, com uma boa ação civil coletiva? Mas, para isso, tem que estar alinhado essa visão de coletivização das demandas, não só por parte do Ministério Público do Trabalho, mas por parte também da própria Justiça do Trabalho. Então, sermos menos reativos, e nós do Ministério Público do Trabalho estamos hoje tentando fazer isso, que não é fácil, porque o número de denúncias cada vez mais aumenta e os problemas estruturais são grandes, falta pessoal, falta servidor, como todo mundo tem dentro do serviço público, mas nós temos hoje, atuamos muito com base em projetos, nós temos os chamados GAET, grupos de atuação finalística especial, que têm projetos ligados a cada coordenadoria para atuar de forma preventiva, de forma massiva, buscar atuar nesse cenário de lesões estruturais. Então, eu acho isso que falta um pouco para a gente. Claro, é uma crítica que a gente faz, uma visão crítica a todos nós, para uma reflexão. O que a gente pode melhorar para ir na causa, no cerne do problema, e não só ficando enxugando gelo. E nós vamos continuar enxugando gelo, que já não é isso. Mas não atuar só no resultado, na consequência, nas causas. Na prevenção. Exatamente. Né? Eu acho que essa atuação institucional conjunta, né, algo que a gente vem trabalhando firmemente aqui, né, eu, inclusive, essa é uma das minhas missões, e a gente tem avançado muito nessas parcerias para que a gente possa trazer e transformar um pouco também o espaço do direito, né, um espaço mais qualificado, que a gente possa ter visões aí, às vezes, né, perspectivas diferentes, não só da advocacia, como é importante para a gente conversar com o Ministério Público do Trabalho, conversar com a magistratura, e vice-versa também, para que juntos, né, e essa frase já virou até um clichê que eu sempre falo, né, que a advocacia não caminha mais sozinha, a magistratura não caminha sozinha, o Ministério Público não caminha sozinho, nós somos todos asas de um único pássaro. Eu sempre falo isso, que é verdade. E agora eu quero saber do nosso procurador-chefe, tão admirado por todos do direito, tão respeitado por todos nós aqui, do Rio de Janeiro especialmente. Fábio, me diga aí, um livro e um jurista que marcaram a sua trajetória e por quê? Olha,
é complicado, porque, para não ser injusto, né? Porque na nossa área, na área do direito do trabalho, eu vou focar no direito do trabalho, que foi a minha especialização. Nós temos diversos nomes brilhantes. Agora, eu vou pedir licença, só para que não cometa assim, uma injustiça que eu não se sentiria bem, vou citar dois. Um, pela sua relevância para a história do direito do trabalho e para a própria justiça do trabalho. E sempre foi uma referência para todos nós, estudantes, porque nós sempre somos e seremos estudantes do direito do trabalho. É o mestre Arnaldo Sequinde. Esse, claro, junto com o Délio Maranhão e outros, Segadas Viana, mas Arnaldo Sequinde. Arnaldo Sequinde. Esse livro de clássico, quem não estudou Instituições de Direito do Trabalho, Arnaldo Sequinde, Délio Maranhão, Segadas Viana e Lima Teixeira. O apanhado histórico dele é maravilhoso. E aí eu me lembro, sempre que eu dava aula, muito, e na hora, a primeira minha aula de Direito do Trabalho era sobre história do Direito do Trabalho. Eu falei, professor, a gente precisa saber essa história, já pode gerar conceito de empregado e empregador. Eu falei, olha só, como é que você quer saber um direito se você não sabe a sua história, os seus, a sua evolução, o que justificou a sua existência? Isso é fundamental. Porque a história é o maior erro que um estudante pode... Eu acho que tudo, né, Fábio? Eu falo sempre aqui, só te interrompendo rapidamente, quando a gente fala, eu que atuo, né, na defesa intransigente dos direitos das mulheres, e eu falo isso para todas as mulheres com as quais eu convivo, inclusive as meninas que são as presidentes das comissões de direitos das mulheres, que não adianta, você tem que saber a história, o que motiva você estar hoje aí nessa luta. É o caso do direito do trabalho, como é importante. Arnaldo Sequinde, para mim, assim, é um eterno brilhante. Eu tenho até hoje o livro dele, tá velhinho, cheio de marquinha, mas foi onde nasceu o direito do trabalho para mim também. Pois é, agora, poxa, falar não sei quem de não falar em Délio Maranhão é complicado. E um livro de princípios lá do Américo Plá Rodrigues, outra referência para todos nós da área trabalhista. Caramba. Isso historicamente falando. Agora, para fazer justiça com a minha vida acadêmica, e aí eu tive a honra de recebê-lo lá para dar aulas, exposições lá no curso Toga, na época. Eu tive a honra de ser aluno dele no doutorado em Lisboa. E aí foi uma referência para mim, dentro da vida acadêmica, me auxiliou muito, o Maurício Godinho Delgado, ministro do SB, o curso de Direito do Trabalho dele, é uma referência aí já pessoal. É claro que nasceu lá com Arnaldo Sequinde, Délio Maranhão, Segadas Viana, Cesarino Júnior, mas na minha vida acadêmica foi muito importante o Godinho. Então, eu não poderia... E eu falo isso importância porque, às vezes, você cita um autor e você fala, então, na verdade, você segue toda... Não, mas é um autor que me trouxe a reflexão. Independente de alguma matéria, até porque você não pode estudar o direito do trabalho baseado num autor, num livro, é um conjunto. Na verdade, o autor, a doutrina, a finalidade dela é inspirar a sua visão crítica e você assumir a sua doutrina, que pode ser um pouco de cada um. Você ter uma autoridade consigo próprio de falar concordo, não concordo e por quê. Então, quer dizer, mas isso ele me influenciou muito positivamente, não poderia também de... O Godinho, para a gente, é uma grande referência, né? Porque ele realmente trouxe uma visão civilizatória do direito do trabalho, criou essa ponte entre a dogmática clássica do direito e a Constituição de 88. Então, para a gente... E uma linguagem diferencial. Eu estive com ele, eu brincava, adoro aquelas expressões, efeito expansionista circular, aquelas coisas que ele utiliza, né? Você acaba se a patamar mínimo civilizatório, ou seja, são linguagens que você vê, isso é o Godinho falando. Ele marcou até com as expressões dele, de aplicação de hoje, mas marcou. Então, não teria também de ressaltar, aí foi uma influência direta na minha vida acadêmica. Eu acho até, minha opinião sobre a contribuição do Godinho para a literatura jurídica trabalhista é de manter essa atualizar, né? Ele sempre está trazendo uma atualização e também esse olhar crítico, né? Que a gente precisa ter. Ele
Fantástico, também sou suspeita. Os dois que você trouxe são contemporâneos assim da minha formação, né? Eu me formei em 1995, estudei muito Délio Maranhão, era uma linguagem também bem didática. E eu me lembro, né, o Fábio, hoje a gente tem aí, né, inteligência artificial, mas a gente tinha aquelas súmulas comentadas, aqueles livros. Nossa, nossa. É. Pô, caramba, que época, né, para a gente estudar. Hoje temos aí várias. Hoje está tudo acessível, né? A gente só tem que ter cuidado em filtrar. O que você estava. Hoje vivemos um excesso de informação, e aí tem uma responsabilização, uma responsabilidade no que você filtra, né? Ontem a Mas o gente nosso. conversava com uma amiga minha, anteontem à noite, né? Falando que a gente vive a polimatia rasa, né? Todo mundo sabe de alguma coisa, sabe um pouco de cada coisa, e quem sabe realmente acaba sendo desqualificado, desvalorizado, né? É verdade. Hoje temos especialistas em variedades. Ô, Fábio, vamos Mas lá. eu sou do tempo ainda. Eu sou, você acha que não, mas sou do tempo que eu queria um assunto, eu ia na Enciclopédia Barça procurar. Ô, Fábio, eu sou da época que eu estudava geografia, o professor entrava na sala de aula e falava assim, ó, todos com Atlas em cima da mesa, pesquisar no Atlas. O SPB, Moral e Cívica, passando por tudo isso. Que bom que a gente viveu isso, né? Graças a Deus, eu gosto muito, e por isso que a gente valoriza tanto o presente. Eu não vivo de nostalgia, não, eu valorizo cada tempo, mas esse passado nos fortalece. Com certeza, como é bom. Fabinho, vamos agora avançar para a nossa última pergunta, tá? Para a gente, esse programa está super. As pessoas estão comentando aqui que estão adorando, né? Que a gente está trazendo uma visão diferente também. Eu acho fantástico isso. Deixa uma mensagem, uma reflexão, tá? Para os profissionais do direito e todos os atores do direito, né? Para a sociedade, especialmente sobre a importância de termos aí um Ministério Público do Trabalho vivo nesse cenário. Então, fica à vontade agora e é contigo. A mensagem que eu posso usar, e aí já falo como chefe da instituição aqui no Rio de Janeiro, é que, pelo menos, não obstante todos os desafios que nós temos, são poucos, são muitos, são complexos, mas não podemos perder a gana, né? O brio. O Ministério Público do Trabalho do Rio vai estar sempre aberto a ouvir, a escuta é muito importante, a parcerias institucionais, principalmente a esses parceiros indispensáveis à promoção do trabalho decente e à própria valorização da competência da justiça do trabalho, da sobrevivência do direito do trabalho, que é a justiça do trabalho, a advocacia trabalhista, o Ministério do Trabalho, através da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, são todos parceiros ali. E estaremos sempre prontos a isso. Assim, eu falo isso até como gestor, não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, você manter toda uma estrutura com questões orçamentárias, questões jurídicas, como estamos vivenciando hoje, colocando em xeque a nossa atuação. Não é fácil, muitas vezes, ter todo um trabalho que o colega tem de um inquérito, ajuiza o inquérito, instaura o inquérito, instrui, ajuiza uma ação, e, de repente, essa ação se vê extinta, ou uma decisão monocrática caça, uma decisão favorável, em claro descompasso com o que a Constituição, pelo menos, nos traz. E quando eu falo isso, é sem nenhum viés ideológico, até porque quando eu ponho qualquer viés ideológico ou político, eu enfraqueço a minha fala. Com certeza, eu concordo com você. E é importante sempre marcar isso, essa neutralidade. Eu não falo do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer um, porque ele é X, é da cor tal, é da cor Y, ou é da esquerda, é da direita, é do centro, até porque a noção de esquerda e direita nesse país é muito complexa, entendeu? É verdade. Na dúvida, eu sou sempre centro, entendeu? Porque eu vejo abusos na esquerda, eu vejo abusos na direita, ou seja, é mais fácil você avaliar a situação de forma técnica, né? Então, a minha crítica é técnica. Eu sou um que não usa a dignidade da pessoa humana
como cabide para botar tudo, não é isso. Mas o que nós estamos assistindo é uma precarização em massa sob um falso manto do empreendedorismo e, pior, com grave risco, porque nós passamos, Elane, por um momento que havia uma ameaça sempre política. Quando eu falo política, política partidária mesmo, de alguns setores, incomodados com a Justiça do Trabalho e atacando a Justiça do Trabalho, querendo o fim da Justiça do Trabalho, do próprio Ministério Público do Trabalho. Nós tivemos, no passado recente, presidente da República falando em rede nacional que o Ministério Público do Trabalho prejudicava o crescimento econômico. Então, quer dizer, isso nós sempre estamos acostumados. E vai fazer parte da queda de braço, das tensões institucionais. Mas o que é complicado hoje é que essa briga hoje, a briga que eu estou falando, essa tensão, tecnicamente falando, se dá com a mais alta corte, com o guardião da Constituição. E acima dele, quem fala? Essa que é a questão. A responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Uma responsabilidade que tem que ser não só jurídica, política, sim, e social. Esse é o nosso maior desafio, mas nós não temos o direito de baixarmos a cabeça. Nós temos que enfrentar, nós temos que buscar, nós temos que falar, e nós que eu falo, não só o MPT, nós todos juntos. Porque aqui não é salvar empregos, com todo respeito, é salvar a Constituição. Salvar a sociedade. Salvar a sociedade dos abusos, da arbitrariedade, que a gente possa caminhar para que, de fato, um dia, né, Fábio, foi o que você falou, a gente não vai conseguir erradicar todos os problemas, mas a gente consegue, através da sensibilidade, obviamente, do conhecimento, né, jurídico, especial, e construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Eu acho que esse aí é um sonho comum, né? Para a gente que tem família, enfim, que temos amigos, a gente viver numa sociedade mais segura, eu digo do ponto de vista da segurança mesmo, né, da violência, enfim. E eu fico muito feliz, eu acho que o nosso podcast, né, explica muita coisa, eu fico feliz, eu acertei em cheio, né, no convite a você, que é uma referência para todos nós dentro do direito, do trabalho especialmente. E ficou claro, ficou provado aí como você atua com responsabilidade, uma pessoa ponderada, equilibrada, justa. E é dessas pessoas que nós precisamos, tá? E para a gente, assim, é uma grande alegria ter você como hoje, né, o nosso procurador-chefe, um grande parceiro institucional também da ABA. Isso para a gente nos honra e nos fortalece porque estamos caminhando para um fim comum, para um objetivo e um propósito comum. Bom, te agradeço muito. Vou passar mais uma vez a palavra para você deixar aí a sua mensagem final e assim a gente poder encerrar, Fabinho. Bem, eu queria, Elane, primeiro agradecer o convite, não só a você, mas a ABA, uma parceira institucional do Ministério do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Eu digo, quando eu sou convidado a falar da minha instituição, não me sinto não apenas no dever. Claro, eu acho que há um dever também, principalmente como estou na gestão, porque se eu não falar, alguém vai falar, então que seja pela minha boca. Eu represento a instituição nesse momento. Mas eu faço, além do dever, faço com prazer. Que é uma instituição que eu escolhi, que eu amo, que eu valorizo, e a nossa missão é esclarecer, divulgar a nossa atuação. E quando eu falo esclarecer, é dizer como nós funcionamos, como nós atuamos, até para que não gere expectativas, né? Que às vezes acontece, não adianta, eu mando para o Ministério Público, não atua. Não, que nós não queremos, não podemos atuar, não temos legitimidade. A nossa área, Elane, é muito complicada. Tem muito, não vou falar, muitos estudantes de direito que não sabem distinguir Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho. Imagina quem não é da área, o trabalhador, né? Então, quando eu falo isso, eu falo com carinho, de dizer, muitas vezes nós não atuamos, não é porque nós não queremos, nós não podemos, nós não temos legitimidade. E é preciso que nós atuemos com cuidado para que valorizemos a nossa atuação, né? Porque eu também acho muito importante, né, que o Ministério Público valorize a sua fala, valorize a sua atuação, porque quando atua ou fala, o pessoal, todo mundo presta atenção, porque não banaliza, entendeu? Isso, então, é agir com responsabilidade,
procurando a medida do possível sempre. A advocacia não é diferente. Resolver os conflitos de forma extrajudicial. Claro, sempre com uma escuta qualificada, né? Um Sim, às debate vezes. para a gente resolver. Muitas vezes a gente consegue resolver uma reunião técnica, muitos pontos. Porque, assim, Fábio, as pessoas não conhecem a estrutura, né? O que acontece nos bastidores, mas é muito trabalho. É muito trabalho. Por exemplo, uma vez eu ouvi o Ministério Público trabalha, adora ajuização. Eu falei, não, com certeza não gosto de ajuização. Agora, existem mecanismos, termos de ajustamento de conduta. Agora, aí, o que acontece? A partir do momento que você instaura um inquérito, você investiga, chega à conclusão de que a autoria e materialidade, aí tem o princípio da obrigatoriedade de atuação. Pode-se propor um termo de ajustamento de conduta, que é um título executivo extrajudicial, mas o inquirido ou inquirida e não é obrigado. E aí não há outra alternativa. Não é que eu quero, eu tenho que ajuizar a ação. Até porque aí os arquivamentos de inquérito sofrem um controle institucional dentro pela Câmara de Coordenação e Revisão. Então, há toda uma estrutura que gira em função disso. E uma atuação ela tem que ser bem responsável. Esse é o nosso papel. Mas, mais uma vez, agradeço a possibilidade de falar um pouco mais sobre a minha instituição. Pode ter certeza que você virá em outros episódios, Fábio. Te agradeço muito a disponibilidade, que eu sei que a gente tem essa semana, uma semana extremamente corrida, né, por conta aí das festividades do Carnaval, que a gente estaremos atuando, promovendo um trabalho decente em parceria lá com o tribunal. Estaremos lá amanhã, estaremos na Avenida também. Fazendo... lá divulgando contra o trabalho infantil. Isso aí. Estamos atuando. Não, trabalhando por a nossa sociedade. Eu agradeço muito, e a todos que nos acompanharam até aqui também, manifesto aqui um agradecimento especial, já deixo o convite para que vocês nos acompanhem, que é uma iniciativa da Diretoria Estadual da ABA aqui no estado do Rio de Janeiro, e nós teremos em março agora também um próximo convidado, e contamos com a presença de todos vocês e todas vocês. Obrigada, Fábio, um abraço para todos. Então, pessoal, forte abraço, prazer estar com vocês.